8 de março de 2014, um avião da Malaysian Airlines que partiu de Kuala Lumpur para Pequim com 239 pessoas a bordo desaparece dos radares. Era o começo de um dos mais misteriosos casos da aviação civil. Foram semanas de buscas que envolveram dezenas de equipes de vários países. Equipamentos de alta tecnologia foram usados para vasculhar o possível local da queda, uma área remota do Oceano Índico. Até agora, nada foi encontrado. Para desespero dos familiares, o caso permanece um mistério. Quatro meses depois, um avião da Air Algérie caiu no Mali e deixou 118 mortos. Uma das hipóteses para a queda foi o mau tempo na região. Também em julho, mais um grave acidente envolveu uma aeronave da Malaysian Airlines. Desta vez, um Boeing 777 que ia de Amsterdã para Kuala Lumpur foi abatido quando sobrevoava o leste da Ucrânia. Na tragédia morreram 298 pessoas. O avião levava pesquisadores que participariam da Conferência Mundial de AIDS em Melbourne, na Austrália. A queda matou alguns dos principais especialistas da doença no mundo. De acordo com o relatório preliminar feito pelo Gabinete de Investigação holandês para a Segurança, o Boeing explodiu no ar, provavelmente como resultado de um dano estrutural provocado por um grande número de projéteis. Segundo os investigadores, não há indícios de que a queda do voo MH17 tenha sido provocada por uma falha técnica. O governo ucraniano e vários países ocidentais acusaram os separatistas pró-Rússia de terem derrubado o avião com um míssil. Os rebeldes negaram ter esse tipo de equipamento militar. A tragédia envolvendo o avião da Malaysian Airlines foi uma das consequências de uma série de eventos que, em questão de meses, mudaram drasticamente a situação política da Ucrânia. No começo do ano, as manifestações contra o governo de Viktor Yanukovych se alastraram por todo o país. Os protestos começaram no fim de 2013, depois que o governo preferiu se aproximar da Rússia e não da União Europeia. Em fevereiro, depois de violentos protestos entre manifestantes e policiais em Kiev, que deixaram mais de 100 mortos, Yanukovych renunciou. O parlamento ucraniano elegeu um político pró-Europa como novo primeiro-ministro. O que parecia o fim de uma grave crise foi apenas o começo da instabilidade. No mesmo dia, separatistas armados tomaram prédios do governo na Crimeia, a República Autônoma da Ucrânia. Além disso, em um referendo considerado ilegal pelos países ocidentais, a população local decidiu que o território seria anexado à Rússia. O presidente russo Vladimir Putin assinou um decreto reconhecendo a Crimeia como um estado soberano e independente. Como retaliação, os Estados Unidos e a União Europeia começaram a aplicar uma série de sanções a Moscou. A tensão alimentou a escalada da crise sem precedentes desde o fim da Guerra Fria. No leste da Ucrânia, grupos armados pró-Moscou invadiram prédios públicos. Donetsk e Lugansk realizaram referendos separatistas e aprovaram a autonomia das regiões. Começaram intensos combates entre rebeldes e o exército ucraniano. Em maio, o candidato pró-Ocidente Petro Poroshenko foi eleito presidente da Ucrânia. Depois da posse, os combates no leste do país se intensificaram. Foi nesse contexto que o avião da Malaysian Airlines foi abatido ao cruzar o céu da área em conflito. O cessar-fogo só foi acertado em setembro, quando foi assinado o chamado Acordo de Minsk, mas o pacto não foi respeitado. Uma eleição organizada por rebeldes em Donetsk, o bastião político e militar dos separatistas, agravou a disputa entre a Rússia e o Ocidente pela Ucrânia. Moscou disse que respeitava a votação. Poroshenko chamou a eleição de farsa. Mais de 3.000 pessoas morreram no conflito na Ucrânia. Em abril, uma tragédia no mar abalou a Coreia do Sul. Uma barca com 476 passageiros, a maioria estudantes do ensino médio, afundou e provocou a morte de 304 pessoas. O capitão da embarcação, Lee Jeong-seok, foi condenado a 36 anos de prisão. Lee foi absolvido da acusação de homicídio, crime punido com pena de morte.
Outros 13 tripulantes da barca Sewol foram considerados culpados de várias acusações, incluindo negligência, e receberam penas que variam entre 5 e 20 anos de prisão. O rapto e a morte de 3 adolescentes em junho foram um estopim para o aumento da tensão entre palestinos e israelenses. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acusou o movimento palestino Hamas pelos assassinatos. Dias depois, em um suposto ato de vingança, um jovem muçulmano foi queimado vivo em Jerusalém. A escalada da violência entre o Hamas, que controla a faixa de Gaza, e Israel levou a um grave conflito e deixou milhares de mortos. Os radicais islâmicos aumentaram os ataques com foguetes contra cidades israelenses. As forças armadas do Estado judeu intensificaram os bombardeios. Em julho, o exército de Israel decidiu fazer uma operação terrestre em Gaza para destruir a rede de túneis do Hamas e o poder de fogo do grupo. No lado palestino, morreram mais de 2.100 pessoas, a maioria civil. O conflito provocou a morte de 68 israelenses, a maioria soldados. Em quase 2 meses de ataques, inocentes se tornaram alvo. O mundo ficou indignado com o bombardeio de escolas das Nações Unidas que mataram centenas de mulheres e crianças. Em fins de agosto, sob pressão internacional, os dois lados concordaram com um cessar-fogo permanente. Para milhares de moradores de Gaza que sofrem com a pobreza, a falta de trabalho e com a escassez de produtos, resta tentar retomar a vida normal. Em Israel, os ataques continuaram. Pedestres foram atropelados deliberadamente por palestinos. Em uma sinagoga, 5 judeus foram mortos depois que 2 homens ligados ao Hamas invadiram o local armados com machados, facas e uma pistola. Em Jerusalém, distúrbios se tornaram frequentes depois que o governo limitou o acesso à esplanada das mesquitas, local sagrado do Islã que também é venerado por seguidores do judaísmo. Os muçulmanos temem que Israel autorize os judeus a rezar no local, o que não é permitido até o momento. Eles suspeitam que essa permissão seja o primeiro passo para destruir as mesquitas, com o objetivo de construir o 3º templo judaico. Em uma região dominada pela tensão permanente, a paz parece cada vez mais longe.